Uma palavra que sobressaltou muito o meu coração e que descreve muito bem como nós devemos viver para Cristo é a palavra que está em Oséias capítulo 6, verso de número 3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Ela nos lembra muito também aquilo que o apóstolo Tiago falou, quando ele disse assim: aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Em Oséias, onde nós iniciamos aqui, ele demonstra uma figura profética do Messias Salvador de Jesus, onde a partir do verso 1, do capítulo 6 de Oséias, ele diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aí chega o momento onde ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós vemos aqui neste texto tão curto, tão simples, ao mesmo tempo ele nos dá um passo a passo a respeito de como funciona esse processo de restauração e de retorno ao Senhor. Quando ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, onde com esta palavra diz tornar ao Senhor significa retornar, significa se virar para o Senhor. A palavra conversão, que conhecemos tão bem, a palavra original para este termo é metanoia, mudança de mente, mas não apenas de mente. Seria o que muitos chamam hoje de mindset. Seria a sua forma de pensar. Então mude a sua forma de pensar. Se você muda a sua forma de pensar, você está mudando também a sua trajetória. Se eu penso de uma tal maneira, as minhas decisões serão tomadas daquela maneira e eu vou seguir naquele caminho. Eu vou ter apenas um único destino baseado naquela decisão. Então, se eu mudo minha forma de pensar, mudo minhas decisões, então eu mudei também a minha trajetória. A minha linha de chegada será em outro lugar. Então, quando eu venho, ele diz: vinde, é um chamado evangelístico: vinde, venham todos e tornemos ao Senhor. Passemos agora a olhar para Deus, nos arrependamos dos nossos pecados e olhemos agora para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ou seja, o povo de Israel, ele nos agrediu, ele nos castigou, mas ele nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Ele abriu em nós uma ferida, uma chaga profunda, mas ele nos curará, ele nos sarará. Era uma ferida disciplinar, era uma ferida pedagógica, era um ensinamento de Deus, era algo que Deus precisava fazer por sua justiça, mas que ele não aplicaria a ira dele eternamente, mas em um determinado momento, na hora certa, na hora que o coração dele determinou, ele demonstraria misericórdia, ele abriria as portas de salvação, as portas da graça, da misericórdia, para que aquele que pecou, aquele que errou, aquele que caminhou para longe dele pudesse ter um caminho de retorno, pudesse voltar aos braços de Deus, pudesse adentrar novamente ao templo, aos átrios do Senhor e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Verso 2 de Oséias, capítulo 6, diz: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Uma das coisas que aprendemos com a palavra de Deus é que existe todo esse processo, onde o Senhor, ele nos livrou, ele nos salvou do fogo do inferno através de sua morte na cruz. Yeshua HaMashiach significa aquele que salva o seu povo dos seus pecados. E HaMashiach é o Messias, o escolhido, o ungido de Deus. Então, ele é o ungido, o escolhido de Deus, o enviado de Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, nós temos aí aquele que salva o seu povo dos seus pecados. O pecado é a força da morte. O pecado é a legalidade que Satanás tinha contra a humanidade, contra até mesmo o povo de Israel, para poder o acusar, para poder tentar de todas as maneiras exercer escravidão sobre o povo de Deus.
Onde há pecado, há escravidão. Onde há pecado, há mazelas, há tragédia, há coisas terríveis. Então, quando Jesus ele leva os nossos pecados sobre si no madeiro, ele derrama o seu sangue, ele paga a nossa dívida, ele nos limpa de todo pecado, mas é ao terceiro dia, na sua ressurreição, que o apóstolo Paulo diz que assim se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. E se ele recebeu um corpo glorificado, nós também teremos um corpo glorificado. E se ele adentrou aos céus, nós também adentraremos aos céus com ele. Então tudo aquilo que Jesus passou por nossa causa. E aquilo que ele conquistou, ele não conquistou apenas para si próprio, mas também para todos aqueles que hão de receber o seu nome. Perdoe por este barulho. Todos aqueles que hão de crer no seu nome. João capítulo 1 vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Portanto, a partir de agora, a todos aqueles que o receberam e creram no nome do seu Filho, Deus deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que Jesus conquistou na cruz, como diz aquela canção, né? Aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E de verdade, nós não temos esse direito por nós mesmos, mas Ele conquistou esse direito por nós. Ele conquistou essa graça por nós, esse dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Então, com Ele ressuscitaremos, com Ele adentraremos os céus. E como o apóstolo Pedro diz, então podemos entrar confiadamente em sua presença pelo sangue de Jesus. Perdão, o autor de Hebreus fala isso, que podemos entrar pelo sangue de Jesus confiadamente diante do trono de Deus. Então, neste lugar, nós vemos aqui, vinde e tornemos para o Senhor. O primeiro passo, nós viemos ao Senhor, nós nos arrependemos e olhamos para Ele agora. Ele é o nosso guia, Ele é quem aponta a direção, Ele é quem nos direciona, Ele é quem nos sustenta e Ele é o único caminho verdadeiro. De repente, Ele diz, tudo aquilo que sofrestes por causa do teu pecado, porque a justiça precisava ser aplicada, a ira precisava ser derramada. Agora, quando vocês vêm a mim, eu os curo, eu os sauro, eu os restauro, eu os dou saúde espiritual e vida abundante. O verso 2 vai falar sobre o próximo passo. Depois de 2 dias nos dará a vida com o seu sangue, com todo aquele processo que Ele derramou. Ele nos livrou do pecado. Quando o pecado sai, a vida começa a brotar. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Ele fez todo o campo, Ele fez todo o cenário para que a vida voltasse e brotasse em nós. Assim como aquele Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos só havia apenas um grande exército que estava todo em ossos, todo em ruínas. Mas ali, a partir do momento que houve uma palavra de Deus declarada, uma palavra onde diz assim, ossos secos tornem a viver. Naquele lugar, os ossos começaram a se juntar, tudo começou a tomar forma e depois o Espírito veio e concretizou a obra da ressurreição. E aquilo, como diz agora o profeta Ageu, onde ele diz assim, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ainda que houve uma oportunidade, ainda que antes havia uma lei, mas ainda com o pecado do homem, o homem não conseguiu ser santo, não conseguiu ser obediente em tudo aquilo que o Senhor queria, e por causa disso o pecado veio e os escravizou, os matou, os destruiu. Agora a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O Senhor vem e restaura, o Senhor vem e dá uma nova chance, o Senhor vem e cumpre todas as exigências da lei. Agora Ele traz a lei da graça, agora Ele traz uma nova forma de viver, agora Ele traz um novo mandamento. E por isso, dessa forma, Ele diz, viveremos diante dEle. E o verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O seu Espírito é derramado sobre nós, Ele nos sacia, as águas da vida começam a nos saciar, nós bebemos desta água, e a palavra diz que do seu interior, do interior daqueles que bebem da água da vida, fluirão rios de água viva, ou seja, esse rio flui de nós para outras pessoas, e na sua volta será como a alva. Do oriente ao ocidente, norte, sul, leste e oeste, todos os olhos verão o Filho do Homem
vindo na glória eterna com seu exército celestial para guerrear contra Satanás, para o sujeitar de uma vez por todas, para derrotar todas as forças da treva, para de uma vez por toda quebrar o poder do império das trevas e para buscar o seu povo, a sua igreja. Então ele diz, assim como a alva, todos os olhos verão, assim como o amanhecer, todos verão e perceberão, ele também virá a nós como chuva, a chuva serôdia que rega a terra, a chuva que vem e traz vida à terra, traz os nutrientes, hidrata e faz com que essa terra, ela dê os seus frutos. Assim, quando tudo aquilo que há vida, há frutos, há fertilidade, há geração de filhos. Ou seja, nós veremos que o Senhor, desde a cruz, Ele já vem nos regando e já vem nos direcionando e nos dando vida para gerarmos filhos para Ele. Mas haverá o momento da volta, onde tudo se concretizará e dali em diante nada mais dependerá de nós, mas apenas dele próprio, porque a nossa missão é concluída, porque nós viveremos então o ápice do descanso, como em Hebreus diz, haverá um descanso para o povo de Deus. Aleluia! Então que a sua vida seja abençoada, que você possa olhar sempre para Jesus, não desistir de conhecer e prosseguir em conhecer, porque Ele é aquele que a nossa alma deseja, Ele é aquele que preenche o nosso coração, Ele é aquele que dá sentido à nossa existência. Nós somos feitura de suas mãos, nós fomos criados para o louvor de sua glória. Então, que não venhamos a viver para nenhum outro propósito, a não ser glorificar o Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Olhai ao Filho, beijai ao Filho e recebeis vida em vós mesmos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.